Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Convido a todos para lermos a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, apenas o versículo 35 para a base da nossa breve meditação. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto onde os discípulos, acompanhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estavam enfrentando uma grande tempestade. Meus queridos, tempestades em nossas vidas, elas são inesperadas. Ninguém espera uma tempestade. Elas vêm quando a gente menos está esperando. A única pessoa que estava ali dentro daquele barco, que não foi pego de surpresa com aquela tempestade, foi Jesus. Tanto é que aqui no versículo de número 38, o texto sagrado diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco, sobre uma almofada. Ele não estava preocupado com o que ele sabia que ia acontecer. Agora nós que somos seres humanos, nós realmente somos pegos de surpresa quando as tempestades vêm. Uma outra coisa que nós devemos entender sobre a tempestade é que elas são pedagógicas. O que significa isso? Tempestade nos ensina alguma coisa. Eu acredito que depois desta pandemia, depois que tudo isso passar, eu creio que Deus vai fazer algo diferente na nossa vida. Porque eu creio que todo cristão que está passando por tudo isso tem certeza que está tendo um relacionamento diferente com Deus. E com isso, as pessoas vão ter um aprendizado diferente. Algo diferente nós vamos aprender com Deus durante esta peregrinação. Durante esse período que estamos fechados dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, sem poder estar saindo, inclusive nós como cristãos, sem poder ir para a igreja, para cultuar, para adorar o Senhor lá no nosso templo. Ó, meus queridos, tempestade sempre é assim. Só porque tem uma coisa, a tempestade passa. Quando nós lemos esse texto sagrado, Jesus havia dito para os discípulos: passemos para outra margem. Se Jesus disse que eles passariam para outra margem, eles deveriam acreditar. Quando Jesus fala, ele cumpre aquilo que ele fala. O Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Os discípulos estavam acostumados a navegar naquele mar, porque a maioria deles eram pescadores. Mas naquele dia, aquela tempestade os assustaram. Ainda bem que Jesus estava lá. Lembre-se que todo momento de luta, de dor, de problema que nós atravessamos na vida, pode ter convicção que Jesus está presente. É por isso que nós não devemos ficar preocupados, tão somente estar buscando a Ele, clamando a Ele, porque a tempestade vai passar, porque Ele está presente. Ele nunca nos desampara.
Queridos irmãos, nós encontramos aqui nessa passagem bíblica, pelo menos, 3 perguntas. E eu quero estar rapidamente comentando sobre essas 3 perguntas. Aqui no versículo 38, os discípulos apavorados, preocupados, fez uma pergunta. Acordou Jesus, que estava dormindo na polpa do barco, e diz: Mestre, não te importa que pereçamos? É claro que ele importa, meu querido. É claro que ele importa. Ele importa com a tua dor, com o teu sofrimento. Quando você está desempregado, ele importa. Quando você está sofrendo alguma enfermidade, ele também importa. Tudo na nossa vida ele importa. Tudo, ele está por dentro de tudo. E na hora certa ele vai dar a solução do teu problema. Dos nossos problemas. E é por isso que eu disse: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles não iam perecer, irmãos. Primeiramente que Jesus havia avisado: vamos passar para outra margem. Se Jesus falou, está falado. Pode o mundo virar de ponta cabeça, mas se Jesus falou que algo vai acontecer na minha ou na tua vida, ele falou, está falado. Porque ele cumpre a sua palavra. Nenhuma das promessas que ele prometeu a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, vai deixar o seu fiel cumprimento. Porque ele é fiel para cumprir com aquilo que ele fala. Mas eu tenho aqui uma terceira pergunta que a gente encontra aqui nesse texto. Essa, aliás, a segunda pergunta que foi feita pelo próprio Jesus. A primeira pergunta foi os discípulos que perguntaram para ele. Agora, a segunda pergunta foi ele que perguntou aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmão, uma coisa que nós precisamos de buscar de Deus é para aumentar a nossa fé. Eu já tenho falado sobre a fé aqui nestas ministrações que eu tenho ministrado, essas lives que eu tenho ministrado para os irmãos, sobre a fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé nós não conseguiremos ser vencedor. Só a possibilidade de nós vencermos determinados obstáculos se a fé estiver em ação. Coloque a tua fé em ação, meu irmão. Você está preocupado? Você está preocupado com o que está por vir? Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33. Para nós não estarmos preocupados com o amanhã. Para nós não estarmos preocupados com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. E é por isso que ele disse lá nesse versículo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entregue a tua vida na mão dele e deixa o resto com ele. Deixa o resto com ele, porque ele vai com certeza solucionar os nossos problemas. Uma outra pergunta que surge novamente, feita pelos discípulos, e uma terceira pergunta. Aqui no versículo de número 41 desse texto sagrado, os discípulos fazem mais uma pergunta. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? É Jesus. Quem é ele? É o Salvador. Quem é ele? É aquele que entregou a sua vida por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Quem é ele? É aquele que estava presente lá no princípio, quando Deus o Pai criou os céus e a terra. Ele estava presente. Ele estava junto.
Quando Deus criou o mar, a terra seca, fez separação entre água e a porção seca. Quando Deus, o Pai, criou os animais selvagens, animais domésticos, as aves do céu, as plantações, as coisas verdes, Ele estava lá. Estava ali presente o Pai, que é o nosso Deus celestial, o nosso Pai celestial. Estava Cristo Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo para dar vida a toda aquela criação. Foi por isso que Ele, sendo Criador, Ele tinha domínio sobre o mar. Os discípulos ficaram assustados com a situação, mas Ele estava mostrando para eles, pelo menos, uma pequena parte do que Ele é. Ele é Senhor. Não preocupe, meu irmão. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, as águas se abriram e eles atravessaram. Do outro lado eles cantaram. Só o Senhor é Deus. Eu tenho certeza que não muito depois desses dias nós vamos estar cantando o hino da vitória, porque o Senhor está conosco. Não se preocupe, meu querido. A tempestade vai passar. Eu quero orar com vocês nesta hora. Feche os teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora tão maravilhosa, me coloco na presença do Senhor. Primeiramente, agradecer por este dia, porque foi um dia abençoado para nós. Eu oro em favor de tantas vidas, Pai, que estão preocupadas, que estão sofrendo, que estão sem saber o que vai acontecer, porque na verdade esta pandemia tem trazido sofrimento atroz para as pessoas. Tem pessoas cometendo suicídio por causa disso. Tem pessoas em determinados lugares já até morrendo de fome, porque está faltando alimento na mesa. Mas eu quero pedir para o Senhor, não deixa, não permita que falte o nosso cotidiano. O alimento da nossa mesa, não permita que venha faltar. E eu oro, Senhor, em favor do nosso Brasil. O Brasil que está cheio de conflito. Os poderosos estão em conflito, brigando. Inclusive o nosso presidente Jair Bolsonaro está sofrendo com a situação. Mas uma coisa eu tenho convicção, Senhor, que eles não vão conseguir arrancá-lo de lá, porque foi o Senhor que colocou ele na presidência da República. Eu oro em favor de toda a sociedade brasileira. Eu oro em favor da igreja de um modo geral, para que os crentes venham despertar. Até imagino e acredito, Pai, que depois de tudo isso, eu creio que vai haver um despertamento espiritual na vida de muitos crentes que estavam acomodados. Eu oro e te agradeço por esse momento tão especial, em nome de Jesus.